Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez, uma live especialíssima. Estamos informando os seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Vou enviar o convite para Inês Catão, que é psiquiatra e psicanalista convidada para a live de hoje. E uma live, por sinal, importantíssima, onde iremos discutir a clínica psicanalítica. Oi, filha! A minha filha entrou aqui. Na clínica psicanalítica com crianças com autismo, porque sim, né? A Inês Catão, ela é psiquiatra, psicanalista. Boa noite, Cristina Royer. Vou aqui convidar a Inês Catão. Pessoal, vou chamar a Inês Catão. Inês, convidei a Inês. Ok, Inês, convite feito. Vou aguardar a Inês entrar. Opa! Ô, minha querida, tudo bem? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo jóia. Tá uma chuva aqui, Inês. Tá uma chuva. Ah, é? Ih, aqui tá uma seca e quente. O negócio aqui tá seco e quente. Estamos falando de Brasília, né? Hoje a gente falava sobre isso ontem, né? Exatamente. Hoje é o day after, né? É verdade. Inês, obrigada mais uma vez, né, pelo convite, um tema importantíssimo. Queria iniciar com uma pergunta, Inês. Eu lembro que em 2016, quando eu estava morando em Paris, logo naquele meio tempo, tinha acontecido uma proposta de lei proibindo psicanalistas de atender crianças autistas. Isso foi na França, lembra disso, né? No ano que eu estava lá, a mais alta autoridade de saúde, pelo relatório do INSEE, tinha aprovado naquele ano o tratamento do TDAH, uma certa conduta de abordagem precoce que deu origem ao movimento Pazerro de Conduir, pelo Bernard Gose. Lembra? Que se faz um projeto de lei na França para tentar prevenir o TDAH antes dos 3 anos de idade nas creches. Ou seja, eu estou falando isso, assim como o livro do Patrick Landeman, né, Todos Hiperativos, a inacreditável, né, a epidemia do TDAH, quer dizer, com o autismo não me parece que é diferente, por isso eu não vou citar documentos ou artigos em específico, porque me parece que é muito mais um movimento de ataque à psicanálise, de um lado, de outro não só um ataque à psicanálise, mas um certo movimento, porque, por exemplo, né, quando foi aprovado ali pela mais autoridade de saúde da França, quem é que faz o documento no relatório inicial? Eram psiquiatras financiados pelas companhias farmacêuticas. Quer dizer, sempre tem por trás um jogo de interesse, seja de instituições, seja de companhias farmacêuticas, seja de uma categoria, determinada de categoria profissional, assim como recentemente saiu um artigo fraquíssimo, né, em que faz ali uma certa destituição da psicanálise, assim como a gente vê propostas do tipo, né, coisas absurdas em relação ao autismo. Inês, tu que é uma autoridade no assunto, queria discutir um pouco sobre. Contigo a palavra. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, Michele, o convite para estar aqui hoje, né? Essa proposta que a gente construiu junto de estar aqui hoje nesse espaço. Eu queria começar também agradecendo as pessoas que estão entrando e que vão entrar aqui nessa live hoje, ou que vão assistir depois. Eu espero que a gente possa ser escutada não só, né, por profissionais da saúde e educação, né, e interessados e outros interessados em autismo, mas também por pessoas autistas e seus familiares, né? E queria começar agradecendo a essas pessoas, muitas mães de autistas que eu atendo e que me deram essa oportunidade de aprender tanto, sobretudo com crianças autistas, né? Queria agradecer também a você por ser docente, né, da pós-graduação em psicopatologia da infância e adolescência
do Hospital Santa Catarina de Blumenau, né, que foi assim que a gente se conheceu. Longa vida para essa pós-graduação, que tem muito a contribuir, né? Queria também falar, Michele, porque eu acho que é importante, porque pode ter alguém que está entrando e não me conhece, então queria dizer de onde é que eu estou falando para dizer as coisas que eu venho a dizer, né? É bom que a gente se assine, inclusive quero dizer desde agora que o que eu digo eu falo em nome pessoal, né? E a partir da minha própria experiência clínica, não obrigatoriamente coincide, inclusive com a posição de colegas com quem eu trabalho, né? Uhum. Eu sou, né, como você sabe, eu sou formada médica, né, pela UFRJ há 40 anos esse ano. Eu te apresentei antes de tu entrar, mas vamos lá, é importante que tu retome. Conta pronto. Não, acho que é importante. Mas eu acho que é importante, sabe, para as pessoas poderem. Eu acho que é importante quando a gente é transparente em dizer de onde é que a gente fala. Ninguém fala a partir de lugar nenhum e ninguém fala a partir de todos os lugares. Você fala a partir de algumas inserções e é importante você dizer da onde, para aqueles que não nos conhecem, né? Então, né, eu falo a partir de uma formação médica, 40 anos de formada como médica na UFRJ, 40 anos na saúde mental, né? Trabalhei como psiquiatra de adultos, antes, no meu percurso do Rio, eu sou do Rio, antes, né, de trabalhar em Lisboa, enfim, e depois aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília tem 15 anos em que eu trabalho no SUS do DF, né, com crianças, né, autistas, não só crianças autistas, mas também num serviço de referência, e trabalho pela formação de novos médicos e novos psiquiatras também, né, sou preceptora de residência. Bom, e a partir também dessa formação médica, né, eu sou psicanalista, né, e então eu falo, a minha teorização, a minha prática, ela está embasada, né, na teoria psicanalítica, né? Aí, ao invés de começar por falar dos ataques que a psicanálise tem sofrido, de fato eles são vários, né, sobretudo na França, mas não só, um pouco por todo lado, no Brasil também, não é uma coisa de hoje. Eu acho que a resistência à psicanálise é a resistência ao próprio inconsciente, mas isso a gente pode aprofundar essa ideia depois, né? Eu queria lembrar para aqueles que não conhecem, né, que a psicanálise ela é secular, né? Ela é um método, né, de tratamento e de pesquisa, né, secular, e ela não é uma terapia alternativa, mas ela deve ser uma alternativa de terapia, né? Ela deve ser dado o direito às pessoas de conhecerem o que é a psicanálise como uma alternativa de tratamento, inclusive do autismo, inclusive das crianças autistas, né? E a gente vai falar um pouquinho da importância da psicanálise, do que ela trouxe, o que ela acrescentou ao autismo. Então não é uma terapia alternativa a título nenhum, não pode ser listada aí, é um engano, é uma desinformação. Ela é a mãe das psicoterapias, se a gente pudesse dizer assim, né? E a gente está aqui hoje para poder, nesse tempo tão sombrio que a gente está atravessando, de tanta desinformação, a gente tentar colaborar um pouco para informação, né? Então as pessoas têm todo o direito de fazer seus juízos de valor, mas a partir de conhecimento, de informação, e não de desinformação, né? Então, queria falar então, da psicanálise, que é essa prática clínica que escuta o singular. O singular não é o particular, o singular é aquilo que faz com que cada pessoa seja completamente diferente de todas as outras, né? Então, a questão da escuta da psicanálise, o trabalho da gente que é com a escuta, que não é ouvir, é muito mais refinado que isso, né? Essa escuta é a escuta do que a pessoa tem de diferente. Então, quando a gente escuta uma criança autista, por exemplo, a gente escuta cada criança autista em separado na sua diferença, né? Apesar da psicanálise ter contribuído muito nos últimos 30 anos numa produção teórico-clínica vastíssima para promover o conhecimento do modo de funcionar dos autistas. E com isso ter propiciado uma diferença, uma transformação no modo, né, da sociedade, né, encarar as pessoas autistas. Isso se deve à psicanálise, esse trabalho de modificação. Hoje, eu não sei você, mas eu não tinha experiência há 40 anos atrás, eu não tive a experiência de estudar
com pessoas autistas, de ouvir falar de autismo, né? Então, hoje, se os autistas eles estão em todos os lugares e têm que estar, né, inseridos e falando de inclusão e buscando seus direitos, né, eles devem isso em grande parte, né, à visibilidade que a psicanálise deu ao autismo por todos os estudos que vem fazendo do funcionamento autista, né? Que é muito particular. Então, a gente não trabalha, Michele, como você sabe muito bem, mas as pessoas que estão nos ouvindo não obrigatoriamente sabem, a gente não trabalha com padronização do sofrimento, né? O sofrimento humano. Né? Cada ser humano é único e a gente, então, não padroniza nem modo de diagnóstico e nem modo de tratamento, né? Você começou falando, né, da questão toda da briga contra a psicanálise, né? Mas eu queria usar o nosso espaço para falar de um modo mais afirmativo sobre isso. Sim, mas na verdade não me parece que se trata de entrar numa defesa da psicanálise, porque me parece que é muito mais um jogo de interesse que está para além da psicanálise. Sim, com certeza. Disso a gente não tem qualquer dúvida. Claro. Há jogos de interesse, a gente não se ilude com isso, né? E há jogos de interesse de diversas ordens. Eu quero dizer também que a gente aqui não tem nenhuma intenção de fazer nenhum ataque, né? Muito menos a colegas e pessoas que a gente preza, mesmo que pensem diferente. É responder espelho, né, Inês? Exatamente. Claro, então, fazer o mesmo, não é né? disso que se trata. Mas é que a gente possa falar de uma maneira esclarecedora daquilo que é a marca de diferença da psicanálise, né? Claro. Por exemplo, eu queria lembrar, porque a gente vem trabalhando há 20 anos, né, na questão da detecção e da intervenção oportuna, é um trabalho que a psicanálise tem feito, e muitos colegas neuropediatras, por exemplo, têm se qualificado conosco, os psiquiatras e os psicanalistas, para essa detecção e intervenção oportuna, e que bom, né? Porque um médico, eu sou médica de formação, um médico não aprende nada disso na faculdade, nada disso. Então, nada sobre a vida psíquica é ensinado nas faculdades, é uma briga antiga que eu tenho, né? Briga no sentido do melhor combate, de tentar colaborar. É um grão, né, de colaboração, mas num oceano, né, um lugar bem comum a essa imagem, mas enfim, é um grão de colaboração na formação dos médicos, né, para poder incluir o que é tão necessário, que é poder pensar a vida psíquica, né, que um médico não aprende nada sobre isso. Então, quando um médico sai da faculdade, para que ele possa tratar as pessoas, né, estendendo esse tratamento, né, à vida psíquica, que eu acho que é fundamental, né, ele deve se capacitar para isso, né? E essa capacitação, ela não é inata do médico, porque ela não está na formação dele, né? Então, a gente vem trabalhando há 20 anos, pelo menos, em detecção e intervenção oportuna dos sinais de risco, né, para sofrimento psíquico em bebê, não só autismo, né, desde o primeiro ano de vida. Né? A gente trabalha com vários grupos de pesquisa, nacionais e internacionais, sobre, né, esses sinais, né? E, inclusive, foi com esses parceiros que a gente vem aprendendo, Michele, que, inclusive, as dificuldades são hipóteses de pesquisa, e a gente tem que saber separar o que é pesquisa e hipótese de pesquisa daquilo que já é conhecido e assente, né? Mas há pesquisas hoje, a hipótese de pesquisa, que colocam como possibilidade que a dificuldade do autista comece ainda intraútero, veja bem, né, uma dificuldade que seria sensório-motora, que traria, né, um padrão de funcionamento motor, né, fora do esperado e particular, né, desse grupo de fetos, futuros bebês. Como a gente sabe, o feto ele é ativo, já intraútero, muito ativo, e a interação, né, do feto com a mãe começa desde aí, né? E essa sintonia que tem que haver entre os dois começa desde o intraútero. E na hipótese, por exemplo, do Filippo Muratori, que não é um psicanalista, mas é um parceiro da RIEP, é um neuropsiquiatra. Essa formação não existe no Brasil, neuropsiquiatras, né? Mas ele é italiano. E, né, na proposta dele, uma das propostas atuais,
ele traz essa hipótese, que esse desfuncionamento motor inicialmente, sensório-motor da criança, do bebê, ele colocaria em dificuldade o par, a sintonia com o cuidador, a mãe. Uhum. Né? E isso traria, né, logo nos primeiros meses, né, uma modificação no padrão de funcionamento motor, que poderia ser detectado, né, pelos movimentos gerais, que são uma forma de observar os bebês, que foi utilizada e tem sido utilizada muito mais para pensar e observar, né, disfuncionamentos neuromotores, né, de padrões de problemas neurológicos do bebê, mas que mais recentemente vêm sendo utilizados para pensar, né, será que poderíamos, por esses movimentos gerais, pensar, né, observar os bebês e verificar o mais cedo possível alguma dificuldade motora acarretando um desfuncionamento da tríade, né, mãe, pai, bebê, né? Algo dessa natureza. Só para dizer que quando a gente fala dos critérios que são hoje utilizados grosseiramente, devemos dizer, né, para o diagnóstico do autismo, que são os critérios propostos desde 2013 pelo DSM-5, né, né, o pessoal lembra a dificuldade de interação social, né, dificuldade de comunicação. Uma coisa, acho que é uma coisa importante, com o advento do DSM-5, a gente viu uma explosão de diagnósticos em vários âmbitos. O TEA é um deles, né? O Patrick Landman vai fazer essa discussão, obviamente, com o meu ponto de pesquisa do TDAH, né? Sabe disso. Tanto que eu participo de um livro organizado por você, né? Mas o Patrick Landman vai falar de uma falsa epidemia, né? Porque assim como a gente tem, de um lado, crianças que têm entraves, ou que têm fraturas aí, ou questões aí na Constituição, você vê também uma epidemia de crianças que não são autistas diagnosticadas como tal. Queria discutir um pouco sobre isso, dos efeitos do DSM-5, porque, veja, é uma falsa epidemia, né, Inês? É uma epidemia de diagnóstico, não é uma epidemia de autismo. Isso, é uma epidemia de diagnóstico, isso aí. E isso é uma coisa avassaladora. Eu posso te dizer que nesses 15 anos, né, de serviço público aqui no DF, no ambulatório, né, na atenção secundária, um ambulatório de referência para atendimento de criança, a gente viu, eu tenho assistido a uma transformação a vários níveis. Né? Eu nem me preparei para tomar esse caminho de fala, mas não há menor problema, posso falar, porque esse é meu cotidiano. Né? É uma mudança assim, avassaladora. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, as crianças já chegam no nosso serviço, elas já chegam diagnosticadas, às vezes estão diagnosticadas certo, às vezes estão diagnosticadas errado, maioritariamente com diagnóstico de autismo. A gente, pela primeira vez, vê uma fila da psiquiatria, que tradicionalmente era sempre uma fila lotada, esvaziada, porque as crianças elas estão primeiro indo aos neuropediatras para esse diagnóstico, e chegam já diagnosticadas, né? O que pode ser bom e pode ser até efeito do nosso próprio trabalho de 20 anos insistindo na detecção e na intervenção oportunas, mas também tem muitos efeitos contrários, né? Então a gente está vendo uma mudança muito grande, né? Toda a questão da escola exigindo diagnóstico, não aceitando nem que a gente nomeie como hipótese diagnóstica, das famílias exigindo o diagnóstico rápido, não é o diagnóstico atempado, é o diagnóstico rápido para a obtenção dos direitos sociais dos autistas. A gente entende perfeitamente que as famílias dos autistas briguem por direitos sociais e por um lugar social para a criança autista, para a pessoa com autismo, mas, né, a gente está assistindo muitas vezes, né, a uma busca pelos direitos sociais, e a gente sabe que o diagnóstico propicia, e a gente entende que numa sociedade tão maltratada como a brasileira, né, as famílias, sobretudo aquelas mais vulneráveis, né, procurem, né, o ganho secundário de um diagnóstico, né, para que possam ter acesso ao mínimo que cada vez nos últimos anos elas têm menos. Né? Então a gente efetivamente vive uma epidemia de diagnóstico,
A gente também, é verdade, viu um número aumentado de casos de autismo, mas de um autismo que não é o autismo de Kanner, de quadros, cada vez menos quadros como os que Kanner descreveu, e cada vez mais quadros que são menos graves, e que bom, né? Mas a gente vê uma busca por fechamento diagnóstico, uma busca por medicação, que também, graças a todos os empenhos nossos, né, começa a ser pensada pelos pais, será que medicação, sim ou não, né? Então, são muitas mudanças que a gente poderia mencionar a partir das classificações, né, Michele, como você sabe, elas não são a única forma, e elas não são únicas. O DSM, inclusive, não é a única classificação que existe de transtorno mental, né? Então, os DSMs, eles vêm mudando ao longo dos anos, e eles vêm mudando também toda a forma da gente abordar o adoecimento mental, né? Hoje eu lido com estudantes que maioritariamente querem fazer, estudantes e médicos recém-formados. Eu preciso lembrar que por mais que o DSM se pretenda teórico, ele tem uma vertente muito clara, né? Inclusive, é claro, ele é financiado. Sem dúvida. Por trás do DSM você tem as companhias fazendo. Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que você... Ele diz a teórico, mas na verdade não é. Claro que não é, né? Não existe classificação. A teórica, ela sempre expressa o pensamento de um tempo, né? Um recorte da sociedade. Então deve ser visto como tal. Categorias, né? Como a homossexualidade, que entrava nas classificações diagnósticas, né? Como uma patologia há alguns anos, né? Hoje, obviamente, não podia estar, né, aí dentro, porque, né, apesar de tudo, o mundo e a sociedade vem mudando, e vem mudando em alguns aspectos, né, para melhor, para compreensão, né, mais refinada, né, do comportamento humano. Né? Uhum. Agora, Inês, veja, de um lado me parece um tanto paradoxal esse furor ou essa tentativa de diagnósticos cada vez mais precoces. Eu gostei da tua expressão, né, uma intervenção a tempo ou oportuna, né, possível, né? Acho que o que cai melhor do que o precoce, né? Sim, sim. Agora, Inês, de um lado você tem aí, quer dizer, né, todo né, de um lado, né, uma mobilização, né, numa tentativa de descoberta das causas do autismo e por aí vai, mas de outro você vê um movimento claríssimo de famílias cada vez mais em que o tempo e a relação... Eu gosto muito da expressão parentalidade culpada. Né? A gente tem uma parentalidade culpada hoje. Né? De pais que muita dificuldade, né, de interditar a criança, de promover um movimento de separação. E nisso, né, entra na lógica aí do discurso capitalista, os objetos entram violentamente como um mediador e um modo... Né, o que a Julieta, né, no livro Intoxicações Eletrônicas, fala da chupeta eletrônica. Né? Quer dizer, cada vez mais você vê um movimento, né, do eletrônico, o objeto entrando aí num certo lugar, quase que substituindo a presença parental. Sim. Cena corriqueira, qualquer um, Avenida Paulista ou Blumenau, você tem lá um carrinho de bebê com uma criancinha ou com o celular na mão vendo desenho. Sim. Né? Quer dizer, ou seja, eles estão juntos, mas não estão ao mesmo tempo. Cena de restaurante, os 5 na mesa, com o celular na mão. Quer dizer, tem aí, de alguma me parece um tanto paradoxal, né, que a gente fique tentando procurar causas para o autismo ou causas para esse desencontro, me parece um bom termo, quando na verdade não precisa ir muito longe, gente. É olhar para o lado, tá lá uma criança, um bebê, tá lá seus pais, cada um com o seu eletrônico na mão. Que encontro que é possível a partir daí, Inês? Sem dúvida nenhuma, né, Michele? Embora, né, a gente... Não se trata de culpabilizar os pais, não é disso que eu estou falando. Parece que isso tem que ser pensado dentro da lógica discursiva atual e dentro do lado social dos dias atuais. Claro, então aí que está, né? A gente não conhece a etiologia do autismo, mesmo se você considere uma patologia, você não encontra a etiologia orgânica, genética, congênita, você não encontra, ela não existe, hoje são pesquisas nesse sentido, né?
E existem, inclusive, essas hipóteses que são esse nosso modus vivendi estaria influenciando esses quadros de autismos que a gente está vendo nas crianças, porque, de fato, a gente sabe, pela nossa própria experiência de adulto, o quanto que o uso das telas é autistizante. Claro. Né? Uhum. E como que a gente, diante de um celular, por exemplo, a gente consegue, né, navegar e fazer uma porção de coisas, mas a gente não consegue interagir, que é uma palavra gastíssima e que eu não gosto tanto, mas a gente não consegue interagir, né, com nada nem com ninguém. Né? Você consegue obter o que você quer, muitas das coisas que você quer, e de forma imediata, mas você não interage, você não tem a troca com o outro, que é fundamental. Não se trata de atacar as telas. A gente está aqui por causa delas, as novas mídias, isso não vai voltar para trás. Propiciou a gente, né? Um psicanalista tem que estar à altura do seu tempo. Inês, e nós, eu acho que a questão, veja, não é atacar as telas. Não, as telas assumem hoje. Não, exatamente. Só para concluir, é isso, quer dizer, a questão é o uso que a gente faz, né? O uso que a gente faz da tela. Evidentemente que o efeito da tela sobre um bebê de menos de 1 ano, como a gente assiste vulgarmente hoje, é danoso ao extremo. Porque essa criança, ela precisa do outro para se constituir, ela não se constitui sozinha, ela não vira ser humano com máquina, ela só vira ser humano em contato com outro ser humano. E se ela é deixada, né, ao cuidado, aspas, né, de uma máquina, que é o celular, como é que ela faz isso? Então é gravíssimo, e nunca é demais a gente pontuar isso, com certeza. Eu não sei por onde você quer continuar, mas eu gostaria de falar um pouco. Eu tenho raciocínio, por isso que eu estou te esperando. Não, eu queria falar um pouco sobre a questão do diagnóstico, né, do autismo, porque isso é outra coisa que eu gostaria de deixar claro. Né? E aí, já que tu vai entrar nisso, né, o que diferencia o diagnóstico, né, psicanálise das outras teorias, né? Como é que a psicanálise pensa aí o autismo? Acho que é um ponto importante. Pois é, muito importante. De tratamento, o que também, porque, né, tu inicia a live falando, né, dos 40 anos, mais de 30 anos de pesquisas na área da psicanálise, quer dizer, sim, quais contribuições a psicanálise trouxe para o autismo? Muitas, né? Primeiro eu queria lembrar, né, para os que ainda não sabem, ou lembrar para os que sabem, né, que o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? E ele é clínico e ele precisa de uma pessoa, de um profissional experiente para fazer esse diagnóstico, porque não é fácil. Sobretudo, quanto menor a criança, mais difícil é o diagnóstico, pelo menos da minha experiência eu digo isso. Né? O diagnóstico é clínico e ele não é feito por exclusão. O autismo não é um diagnóstico de exclusão, tipo, não é X frágil, não é isso, não é aquilo, então é autismo. Não, não é assim o diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo é clínico e a gente faz observando a criança, escutando a criança mais que observando e percebendo se ela funciona como uma pessoa autista. E os marcos de como ela funciona, a psicanálise aí entrou oferecendo muito sobre isso, mas eu já vou lá. Mas lembrar que não há nenhum exame complementar, que aliás, exame complementar, como o nome diz, ele complementa, né, dúvida diagnóstica que você tenha, né, em frente a um diagnóstico diferencial que você pensou e tem que fazer, né, e não há exame complementar, né, que esclareça a respeito do que é o autismo, né, porque um eletroencefalograma, a não ser que a criança tenha uma epilepsia ou uma doença neurológica, o autismo não é uma doença neurológica, é preciso dizer com todas as letras, né? O autista não tem nenhum, clinicamente... Bonita a tua fala, o autismo não é uma doença neurológica. E por que os neurologistas se atrevem ou ousam dar tantos diagnósticos de autismo? Olha, isso é muito complexo, eu não gostaria de tomar esse caminho, porque eu tenho muitos amigos neuropediatras e colegas que somos e que vêm se qualificando para esse trabalho. Veja, não há nenhum problema que um neuropediatra se qualifique para isso, que a formação dele como pediatra e neuropediatra não deu, mas ele pode sim se qualificar posteriormente para trabalhar com autistas, para diagnosticar o autismo, sem dúvida nenhuma. Muitos vêm fazendo isso. E que bom.
né? Agora, é importante que as famílias entendam, porque hoje uma família nem sabe que existe a figura do psiquiatra da infância. Nós somos poucos, mas é uma especialidade médica. E aí, quando a criança chega na gente, ela muitas vezes hoje, que é uma coisa curiosa, ela chega no serviço em que a gente está incluído, né, e ela vem para buscar um documento que só o médico do serviço público assina. Mas ela nunca teria procurado um psiquiatra da infância e adolescência se não fosse por esse motivo. Porque quando ela já chega diagnosticada, né, por um neuropediatra, por exemplo. Isso é uma coisa super curiosa. Né? Quando existe uma especialidade médica que é dedicada. Inês. Enfim. Então a gente tem uma série. Está me ouvindo? Falhou? Inês, não sei se é a tua internet ou a minha. Falhou? Pessoal, voltou? Peraí, tá voltando. Acho que agora sim. Pessoal, o meu travou também no vídeo, por favor? Ou só foi da Inês? Não sei, o meu travou? Não. Tá, mas Mariana Faturi, foram os dois que travaram ou só da Inês? Bom, falhou. Então, Inês, retoma, por favor. Então, eu não sei onde é que você até onde... na parte dos neurologistas que estão se qualificando, que a figura do psiquiatra infantil praticamente desapareceu, que eles vão no serviço público buscar o documento. Isso. Não, na verdade, eu não disse que a figura do psiquiatra da infância e adolescência desapareceu. De forma não conhecem, né? Inclusive, tanto não desapareceu que nós formamos vários, a gente ajuda a formar vários, né? E bons. Mas, né, a residência aqui do Distrito Federal em psiquiatria da infância e adolescência ela é muito boa, muito procurada atualmente. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas muitas vezes desconhecem a existência da especialidade da psiquiatria da infância e adolescência, por incrível que pareça, né? Porque o caminho que está sendo feito de busca, ele está todo influenciado por um entendimento das coisas, um enviesamento do entendimento, né, que vem desde o século passado, não é uma coisa recente, né, e de que participam os DSMs, que viraram bíblias, né, do diagnóstico, né, da doença mental, por assim dizer. Né? Então, esse é um assunto vasto, longo, né? É importante da gente dizer, quem aborda isso muito bem é o Mário, né? Meu querido Mário, teve outro dia com você aqui, né? Eu não pude assistir, mas é o Mário Eduardo, né? É importante a gente lembrar que, inclusive, a ideia do transtorno mental, ela não existiu desde sempre dessa forma. Existe o chamado transtorno mental não é um vírus. Hoje é entendido como se fosse um vírus, uma espécie de coronavírus que entra na pessoa, que ela pega. Ela é contaminada pelo transtorno mental e ela passa a se dizer, né, eu tenho o autismo, eu tenho, né, uma depressão, eu tenho, enfim. Né, na verdade, tradicionalmente, quando a psicanálise influenciava, né, a psiquiatria, né, durante muitos anos influenciou, como é que a gente entendia? Que o comportamento, né, o sofrimento daquela pessoa, o comportamento da forma como ela exteriorizava o sofrimento dela, tinha a ver, e continua tendo, com toda a história de vida dela. Não é uma coisa que veio de fora e que entrou nela e que passa a se manifestar. Então há uma série de entendimentos truncados que a gente tem que se dedicar a tentar esclarecer. Um ponto super bonito, super bonito. Porque, veja, o recurso ao discurso médico para nomear o mal-estar, ele é histórico, cada vez mais tem se colocado, né? Mesmo, né, nomear como depressão, mal-estar, nomear como autismo, sofrimento, e por aí vai. Né? Quer dizer, agora, eu gosto muito do texto da Ângela Borcaro, no livro que está no livro negro da psicopatologia, em que ela vai falar do efeito bumerangue do diagnóstico. Não sei se tu lembra desse texto, né? Quer dizer, quando justamente falta, né, numa lógica discursiva, de um determinado época, quer dizer, quanto menos nomes a gente
menos significantes para nomear o mal-estar, mas se recorre cada vez mais, né, ao discurso médico para nomear o mal-estar que acomete a vida. Como é que tu vê isso, assim, historicamente, e como é que hoje, um pouco assim, a saga, quase uma saga das famílias, né, nessa questão aí do sofrimento geral na infância, né, a gente poder falar dos entraves, e quando se coloca a questão do autismo, assim, como é que é isso, Inês? Não, então, as famílias elas estão nessa muitas vezes perdidas, né, de um lado para o outro sendo jogadas em relação a várias abordagens, e cada uma defendendo a sua verdade, mas seria interessante se pudesse ser entendido como, né, os vários modos que se apresentam como possibilidades de tratamento de uma pessoa autista, seria muito importante que fossem entendidos como o que são, né, vários modos de tratamento de uma pessoa autista, e não, né, nada autoriza, né, alguém a falar contrariamente a um método, né, que inclusive não conhece, né? Nada autoriza alguém a falar contra a psicanálise, né? Quando não a conhece, né? Por exemplo, eu hoje entendo, sabe, Michele, eu acho que muitos psicanalistas nem entendem assim. Eu hoje entendo, né, uma pessoa autista, o comportamento autístico, o funcionamento. Na verdade, eu entendo o autista como uma pessoa que tem um funcionamento particular, né, e que, diferente no caso de uma criança, né, do que é esperado, né, como funcionamento, como comportamento, né, o comportamento ele reflete um modo de funcionamento, e esse modo de funcionamento ele é um funcionamento defensivo, é uma manifestação defensiva de um sujeito frente ao encontro com a realidade e com o outro. Vou chamar de realidade, mas na verdade na psicanálise com Lacan a gente fala do encontro com o real, né? E não sabemos por quê. Há crianças que nesse encontro com o real e com o outro, né, tomam esse outro e esse real como invasivos, né? Então se organizam, aspas, no organizam, né, com um modo de funcionamento autístico, né, que aparece, né, na forma em todos esses sinais e sintomas, né, comportamentais, né, que caracterizam a síndrome. É assim que a gente entende, né? Então, quando a gente um psicanalista recebe uma criança com suspeita de autismo, eu recebo vários, né, para fazer uma avaliação ou para tratamento, né? A gente entende dessa forma, a gente entende que aquilo é um modo daquela pessoa dizer as suas dificuldades, né? E a gente, então, se ocupa, ela tá em trabalho, né? Ela está trabalhando, tentando se organizar, né, do ponto de vista psíquico, e a gente a acompanha nessa organização. Né? É preciso dizer também que quando a gente não recebe uma criança autista muito pequenininha, né, quando a gente não a recebe no primeiro ano de vida, a partir daí, do primeiro ano de vida em diante, a gente não vai trabalhar para que ela saia do autismo, o que é difícil. A gente vai trabalhar para que ela mude dentro do funcionamento autístico, que é bastante desfavorável, devo dizer, no campo da linguagem. Você ia dizer alguma coisa? Sim, eu acho bem bonito, sim, porque, veja, o que tu está falando é que o autismo também é um modo de resposta na relação com o outro. Sim. Agora, interessante porque como pensar aí, né, quer dizer, se é um modo de resposta na relação do outro, obviamente que o outro está implicado sempre nessa resposta e nesse movimento da criança. Não tem como pensar uma criança sem pensar a posição dos pais aí. Porque, veja, eu acho que a gente... É uma discussão que às vezes a gente evita, porque durante muito tempo, quer dizer, por causa da história da mãe geladeira, a psicanálise foi acusada de culpabilizar as mães pelo autismo dos filhos, quando, na verdade, quando a gente vai falar, assim como tu falas, né, que isso tem que ser pensado dentro de uma história, a gente tem uma cultura que nunca dá para pensar de uma maneira unilateral. Isso é um absurdo. Claro. Quer dizer, quer dizer, uma questão complexa tem que ser pensada de uma maneira complexa. Senão, a gente cai sempre
Claro, uma espécie de exatamente. profissionalismo. Exatamente, exatamente. Exatamente, quer dizer, a psicanálise não trabalha, o ser humano é um ser complexo, então a gente não trabalha com a ideia de causalidade, como na medicina, inclusive, Não, né? E não trabalha... Porque, veja, tem um lado aí que eu acho que o recurso a explicações genéticas, neurológicas, é muito sedutor, de uma maneira geral. Por quê? Porque, de alguma maneira, exclui essa dimensão do outro na relação com a criança. Eu não gostaria de tomar esse caminho, porque assim... Inês, veja, de novo, não se trata de culpabilizar. Eu acho, quando eu falo do outro, não estou falando só dos pais. O outro não, então eu queria dizer o que eu penso sobre isso. Eu não faço pesquisa genética, mas eu respeito muito a pesquisa genética. Né? Eu faço pesquisa clínica, psicanalítica, mas eu não faço pesquisa genética, né? O que eu acho é que a gente tem que saber diferenciar o que é hipótese de trabalho... De pesquisa genética, estou falando de uma lógica discursiva de uma época. Então, mas eu quero dizer isso, eu quero dizer e deixar claro a minha posição sobre isso, né? Imagina, eu não tenho nada contra a pesquisa, né? A própria psicanálise é método de pesquisa, né? Agora, eu quero deixar claro que não tenho nada contra pesquisas genéticas ou de qualquer tipo. O que a gente tem que deixar com clareza, dizer com clareza o que é hipótese, a gente não pode tomar como verdadeiro. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode afirmar aquilo que é hipótese de trabalho. A gente tem que dizer com clareza para informar as pessoas o que é hipótese de trabalho. Né? Então... tinha algumas coisas que você colocou que eu queria comentar, mas acabei me perdendo com essa questão que sim, a questão da culpabilização. Evidentemente, a psicanálise não culpabiliza os pais, né? A gente não pode dizer, dentro dessa ideia de causalidade, que a psicanálise não daria para a gente explorar isso hoje, mas a ideia de causa para a psicanálise, né, é totalmente outra. A psicanálise com Lacan trata da causa de uma forma totalmente outra, difícil de explanar, né, numa live, mas com certeza a gente não trabalha com a ideia de causalidade A levando a B. Não pode ser uma coisa simples, quando a gente está falando de ser humano, claro. São coisas muito complexas, inclusive porque existe o inconsciente, né? A forma como... eu tenho a seguinte posição, a gente não pode dizer que não tem importância o outro que cuida de um bebê sobre o bebê. Né? Para um psicanalista, né, é impossível que ele diga que não tem importância, porque se a gente diz que o outro é fundamental para a constituição de um sujeito, como é que a gente vai dizer que não tem nada a ver a forma como ele materna uma criança? Claro, e a gente também esquece, estou lembrando do livro clássico do Lebovici. Tu lembra do Lebovici? Onde ele vai falar, quer dizer, é da ordem, e aí eu acho que é muito equivocado pensar unilateralmente, porque veja, o Lebovici vai trazer uma ideia que já é antiga, né, mas que tu também toca quando toca na questão genética, um bebê que nasce com alguma questão neurológica, na medida em que o bebê também não responde ao outro, isso também vai produzir um certo desencontro. Não, então, é claro, hoje a gente acha que existe um desencontro, né, entre aquela mãe com aquele bebê, né, e esse desencontro tem a participação dos dois, já que a gente tem aprendido com as pesquisas clínicas em psicologia, né, que o bebê é ativo desde o intraútero, então a gente não pode desconhecer o bebê como participante do vínculo, ele é co-construído, e a gente não pode, mas também não pode desconhecer, eu acho que a gente psicanalista ficou com muito medo de mencionar o lado da parentalidade, por causa dos ataques da psicanálise, feitos de maneira descuidada, né, como se a psicanálise, né, e mal intencionada, devemos dizer também, né, tentando dizer que o psicanalista culpabiliza os pais. Né? Então a gente tem que dizer o seguinte: quando uma mãe, um pai, né, cuida de uma criança, eu sou mãe, cuidei dos meus filhos, né, é claro que eu tenho um funcionamento inconsciente, como todos nós temos, e que nos ultrapassa, e que fala na gente, fala nos nossos gestos. Quando uma mãe cuida de uma criança, ela não está transmitindo o que ela gostaria de estar transmitindo, ela está transmitindo muito mais do que isso, que é tudo, como ela se manifesta, como ela expressa com o rosto, com os movimentos dela, o que ela diz naquilo que ela nem se ouve. Ela faz transmissão, a gente não tem controle sobre o que a gente transmite a um filho. Como aqui a gente não tem controle sobre o modo como aquilo que a gente está dizendo vai chegar às pessoas que estão nos ouvindo. Então, nessa medida, é que a gente diz
que a parentalidade conta, é claro que conta, né? Na formação do sujeito e, portanto, ela conta nos sintomas que o sujeito constitui também. Não existe nenhum sujeito que se constitua assintomaticamente, porque ele se constitui no laço com o outro. Então, nessa medida é que a gente quer. Mas isso não significa de forma alguma, ninguém pode ser culpado por ter um funcionamento inconsciente. Né? É o que faltava. Claro. É o que faltava, dizer uma coisa dessa, né? Até porque quando a gente usa a palavra culpa, a gente tem uma palavra que vem antes, julgamento. E a psicanálise não trabalha com julgamento. Não trabalha com julgamento de valor de forma nenhuma, né? A psicanálise, e é preciso dizer isso com todas as letras, né? Se você quiser chamar de uma forma de psicoterapia, a gente pode chamar, mas é quase abusivo, muitos dos meus colegas não gostam de chamar assim. Mas a gente não trabalha para normatizar uma criança. Quando você recebe uma criança que tem um funcionamento autista, o nosso trabalho é respeitando o trabalho que ela já faz, entendendo e escutando que o modo dela funcionar, que você aprende a escutar, ele é um modo de se organizar no campo da linguagem, a gente vai ajudá-la a desempenhar, a fazer o trabalho que ela já faz. Nós somos assistentes, nós somos secretários do não alienado, como eu chamei, parafraseando Lacan, que diz, né, que em relação ao psicótico, o analista é o secretário do alienado, seminário 3. Né? Eu digo que o analista em relação à criança autista é o secretário do não alienado. Né? E então a gente dá assistência a essas crianças no trabalho que elas já fazem. A gente não trabalha para normatizar as pessoas, a gente não trabalha para que elas deixem de funcionar do jeito que elas funcionam e passem a funcionar como a gente entende que seria o certo. Né? A psicanálise não é moralizante nem moralizadora. Né? Ela escuta as pessoas na diferença delas. Né? E nisso ela é única. Ela é única, porque a gente não trabalha para moldar comportamento, a gente trabalha para escutar pessoas, para escutar sujeitos na sua diferença. Eu acho que isso é muito importante dizer com todas as letras. Deixa eu te falar uma pergunta. No caso, no meu ponto de pesquisa, mas que é o TDAH, é curioso, porque os problemas, enquanto a criança está em casa, não há problema algum. Né? Mas o problema começa quando a criança vai para a escola. Seja na educação infantil, seja no ensino regular, quer dizer, quando a criança vai para a escola, começa ali a surgir problemas, porque de alguma maneira, né, como se a escola entra aí, né, a escola enquanto o primeiro representante de um outro não familiar para a criança, consegue, acaba vendo coisas que os pais, muitas vezes, pela familiaridade, não veem. Quando é que os problemas, de uma maneira geral, na tua experiência clínica, quando é que o funcionamento autístico da criança, ou os entraves na constituição dela, começam a causar mal-estar? Em que momento que essa criança ela é levada ao pediatra, ao neuropediatra ou psiquiatra infantil? Quando ela atrasa a fala. Ou maioritariamente, os fonoaudiólogos acabam sendo demandados bastante, imagino. Sim. Então, assim, as crianças que a gente recebe, maioritariamente, a queixa que traz os pais é atraso de fala. Uhum. Antes disso, né, até porque é difícil para os pais verem, né, antes disso, né, os sinais e sintomas mais precoces, eles muitas vezes não são percebidos. Né? E agora, hoje em dia, pelas mídias e tudo, e pelo trabalho que um grupo grande de pessoas fazemos, né, em relação à detecção oportuna do risco, muitos pais já têm alguma noção, pais e familiares já têm alguma noção dos sinais de risco. Então, sem saber que muitos deles foram criados pelo arcabouço teórico da psicanálise, inclusive. E muitas vezes quando uma mãe ou um pai não percebem, muitas vezes uma avó, um tio, um parente ou um vizinho percebem que há um problema com a criança, porque ela não sustenta o olhar, né? Ou porque ela está atrasando a fala. Geralmente são esses os sinais que são mais percebidos pelas famílias e que trazem as famílias até a gente. E Inês, e qual é a demanda dos pais quando chegam e procuram, né, um profissional? Acho que é importante um pouco, assim. O que escuta dessa demanda? A demanda é uma demanda por fechamento diagnóstico, né? Muitas vezes ele já vem com a suspeita diagnóstica ou até com o diagnóstico já feito,
né? E a demanda é uma demanda por, quando ainda não foi feito, por fechamento diagnóstico. Tá. Né? Inês, eu acho que tem um ponto importante. Na minha experiência clínica, inclusive, eu tenho um artigo publicado no livro da Rosa Mariotto, sobre o luto da infância, publicado pela Galma, intitulado Quantas Mortes se faz uma vida? Quais são os efeitos? Né? Ali eu trabalho etiologia do caso do autismo, retomando aí o caso, a história do caso, a condição do caso, e que efeitos que tu percebe do diagnóstico na fantasmática parental no modo como os pais passam a olhar essa criança. Porque na minha experiência, muitas vezes o diagnóstico ele acaba cumprindo um efeito tampão, fechando as possibilidades, né, eu diria, de nomeação do que se passa com a criança. Por exemplo, né, no caso do TDAH, que é o meu ponto de pesquisa, ou até mesmo nesse caso aí que eu cito do livro, tudo que a criança passa a fazer é do autismo. Quer dizer, o autismo rouba a subjetividade da criança. Rouba o sujeito, né? E tudo vira autista. Tudo vira uma expressão do autismo. Como se, de fato, deixa de ser João e passa a virar autista. Sem dúvida. Sem dúvida, né? É por isso que a gente tem tantas reticências, por exemplo. Um perigo aí, né? Um perigo. Porque claro. É por isso que é bem subjetivante do diagnóstico. Claro, é por isso que a gente tem tantas reticências, por exemplo, com a carteira de identidade de autista, né? Claro. Que é um direito, que é um ganho, é um dos direitos, né, que os autistas conquistaram, né, no movimento das famílias, que a gente compreende, mas a gente sempre paga um preço. E o preço que a gente está arriscado a pagar nesse caso da carteira de identidade do autista é esse que você está abordando, que é, né, a pessoa passar a ser identificada pelo seu diagnóstico e ela deixa de ser efetivamente o João ou a Maria e ela passa a ser um autista a mais. O meu filho autista, a criança autista, o meu paciente autista, né, o meu aluno autista. Quando isso acontece, o João perdeu a singularidade dele. O que o caracteriza foi para o beleléu. Né? Então, perfeito. Então a nossa crítica, né, é essa. Né? O fechamento diagnóstico, ele promove, ele é um direito das famílias, ele é uma exigência das famílias hoje, né? Mas eu gostaria que as famílias pudessem entender que quando a gente às vezes retarda fechamento diagnóstico, não é porque a gente não saiba o que a gente está vendo, né? Pode ser até que a gente não saiba se a criança é muito pequena, mas a gente tenta ser cauteloso e não fazer fechamento diagnóstico abrupto, né, eu diria, né, protegendo a criança de ser nomeada como mais um autista, esquecendo o nome próprio dela. Porque quando a criança recebe um diagnóstico, quando qualquer um de nós recebe um diagnóstico, né, a tendência é que o nome próprio desapareça, fique subsumido ao diagnóstico. Né? Às vezes com o consentimento da pessoa, no caso de pessoas adultas que se apresentam assim, eu sou TDAH, eu sou bipolar, eu sou deprimido. Quando a pessoa se apresenta assim, é gravíssimo. Ela está colada a uma identidade imaginária, né, que vem tamponar, aí sim, né, tamponar, né, todo o resto que ela é. Toda a multiplicidade que ela tinha. Eu acho que tem um ponto importante que tu entra, Inês, porque com o TDAH não é diferente, né? Curioso, porque, olha que curioso. Claro que não. Né? Acho que tem vários pontos, agora eu vou ser polêmico. Claro. Como tu jura, não? De um lado, a função diagnóstica para as famílias, eu diria assim, muitos casais que se mantêm juntos em nome do diagnóstico do filho. Acho que tem um ponto importante. Sim, o nota mas muitos que separam também, né, por causa disso, do diagnóstico do filho. Isso, bem lembrado. Retomando aí o Nota sobre a Criança, que eu acho que é um texto belíssimo para tratar essa questão. Sim, fundamental. A função do diagnóstico para a escola. Sim. Né? Porque assim, o que a gente percebe, que aí tem uma discussão importantíssima a ser feita, que toca na questão da inclusão. Que muitas vezes o diagnóstico ele tem uma função de manter a criança na escola, mas de uma maneira excluída. Né? Então, por exemplo, né, porque muitas vezes a demanda de fechamento diagnóstico também tem a ver com a demanda de uma professora auxiliar,
A demanda de Sim. direitos, a demanda de vantagens, inclusive. Né? Comprar um Claro, carro mais barato claro, com desconto, com o diagnóstico do filho autista, por exemplo. claro. Né? Agora, eu diria, Inês, assim, né, quer dizer, né, que para a escola, né, eu acho que é quase como roubar-se também da criança, não só o nome próprio, mas também roubar-se dela as possibilidades de estar no social. Porque ela fica no social de uma maneira excluída. Quase, né? Então, por exemplo, né, o que eu percebo? Por exemplo, uma larga experiência que eu tenho com escola, fazendo escuta de professores. Às vezes, a professora auxiliar leva a criança para a sala dos professores no recreio. A criança Uhum. não está na escola, mas não convive com outras crianças. Olha que loucura. Aham. Queria discutir um pouco em relação a isso, com a tua leitura. E mais, acho que também tem uma Uhum. pergunta, de que maneira a família e a escola participam também na condução do tratamento. Me parece que isso é Olha, fundamental. a família e a escola, elas são parceiras fundamentais, Claro. né? São parceiras. Quem trabalha com criança, eu não trabalho só com criança, é preciso dizer, né, como psicanalista, mas eu trabalho também com criança e também com criança autista. E quando você trabalha com criança, você não pode dispensar a família, né, e nem a escola, são parceiras, né? Eu acho que a família, escola, todos nós estamos vivendo uma época de muitos enganos, de muita desinformação, né? Pretensa informação, mas muita desinformação, muitos engodos, muitas coisas mal explicadas. E as próprias escolas, elas têm uma tarefa hoje muito mais complexa do que sempre tiveram. E é o que eu digo, tem tanto trabalho para o professor fazer, diagnosticar não é um desses. Mas, Né? veja, eu queria só retomar uma coisa. Foi um trabalho importante que eu fiz de pesquisa de doutorado na França. Quando a gente vai retomar, por exemplo, quando é que os problemas começam? Quando a escola se torna obrigatória. Estou falando da situação francesa. E quando a escola se torna obrigatória, obviamente que ela também cria uma série de crianças que conseguem se inserir e outras que, de alguma maneira... Sim. Quer dizer, agora é interessante, né? Quer dizer, sempre há problemas na ida para a escola. Sempre. Porque a escola Sim. não é uma extensão da família. Né? Agora, como é que se lidou historicamente com isso? Criando, de um lado, classes especiais para as crianças que não conseguiam se adaptar às exigências escolares. Né? Eu peguei essa época, não sei se você pegou essa época, tinha classe A e classe B. Os que não conseguiam acompanhar muito bem iam para o B, e quem não acompanhava ia para a escola especial. Agora, a gente tem uma tendência... Agora, calma, Inês, eu acho que é uma discussão importante. Assim como claro. na história, você também teve um volume enorme de crianças que também não só foram para a escola especial, como também foram para os hospícios infantis. Crianças ficaram literalmente institucionalizadas, seja em APAES, seja em hospícios infantis e por aí vai. Tá? Acho que tem um ponto importante, Inês. Com o atual governo, existe aí, você vive um momento, assim, lembrando aí, o que eu vi ontem, estarrecida, 7 de setembro, um monte de caminhão com buzina, gente, que isso, parecia, olha, é chocante, eu nunca vi isso na minha vida, é algo estarrecedor. A gente vive um momento sombrio de retornos, né? Quase como um retorno à Idade Média. Né? Obviamente que no campo da educação não seria diferente, porque você vê aí também novas propostas, quer dizer, se demorou tanto para trabalhar com uma escola que fosse para todos, e hoje vem a ideia da criação de novo de escolas especiais. Me conta um pouco como é que tu tem escutado esse movimento, Inês. Eu não sei no Brasil, mas em Brasília, né, a gente ainda tem classes especiais, né, as classes de TGD, as turmas de TGD, né, do transtorno global do desenvolvimento, que são turmas de 2 crianças para um professor ou 4 crianças para 2 professores, né. Essa discussão da inclusão, ela é atual e importantíssima,
né? Porque você tem razão. É preciso também que a gente lembre, né? A gente não, é preciso, antes de mais nada, que a gente não coloque no mesmo saco os hospícios infantis e as APAES, né? Porque não são a mesma coisa. Os hospícios infantis... Eu estou lembrando porque tem APAES que acabam funcionando como tal. Ok, mas é preciso que a gente... Sim, mas é preciso que a gente faça nos braços para não fazer estereotipia. Sim, mas existem APAES e APAES, vamos lembrar do trabalho que a Cristina Roya, né, faz no Rio de Janeiro, que começou numa APAE, vamos lembrar do trabalho que a Cristina Branches faz no CAIS, em Contagem, começou com uma APAE. Então, a gente tem que saber separar. De hospício infantil, literalmente, eu não entendo muito. Inês, veja, aí tá. Eu acho que lembrar disso é também fazer com que novas APAES não funciona dessa maneira. Ah, com certeza. Percebe? Eu acho que tem algo aí importante. Quer dizer, não se trata de sair criticando Deus o mundo, mas lembrando do que a história nos ensinou. Quer dizer, esse passado que não se escreve é um eterno presente. Um passado que não passa é um eterno presente. Ou seja, lembrar da história, Inês, é importante para não repeti-la. Não, claro, mas essa questão da inclusão, ela é muito atual, né, como a gente sabe, ela é muito importante, ela merece, certamente com outros parceiros, né, merece uma live só sobre isso, porque ela é atual e é um dos pontos de desentendimento, né, do governo atual, né, enfim, né, de afirmações de pessoas que não trabalham com isso, e são afirmações desrespeitosas, absolutamente desrespeitosas, com toda a quantidade de profissionais que trabalham de forma inclusiva, né, em termos de saúde e educação. Eu sou, né, de maneira geral, pró-inclusão, né, e pró a criança que tenha qualquer tipo de dificuldade tá em sala de aula junto com as outras. Eu acho que isso é ensinante para todos e que nós aprendemos com a diferença, né? E acho que a gente lembrar, tem nesse só para criança que tem entraves ou que tem dificuldades, mas também o efeito desse encontro para outra criança. Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a escola ela é fundamental, ela marca uma diferença necessária para a criança. A ida para a escola não é, e ainda bem, a extensão da família, como você disse, e é muito importante o que uma criança pode fazer pela outra, e na escola isso é encontrado, não dá no mesmo irmãozinho dentro de casa, né? A gente pode lembrar que a maior parte dos abusos contra crianças de toda a ordem são cometidos no seio das famílias. Então a gente tem sim que falar de maneira favorável às escolas, né? E falar de maneira favorável, né, a inclusão das crianças com as suas diferenças na escola. Nós não queremos uma sociedade de iguais, nós queremos uma sociedade de diferentes. Um exemplo super bonito que está publicado. O Rinaldo conta esse exemplo, mas está naquele livro do Lugar de Vida, 20 anos depois, se eu não me engano. É uma passagem lindíssima de uma criança que comia lixo. Uma criança, sim, enfim, comia lixo e tal. E o Lugar de Vida tem um trabalho interessantíssimo de trazer crianças da comunidade para brincar no Lugar de Vida, que é algo super importante. E essa menina que eu estava lá, né, e chega o pessoal, né, da comunidade, e vão brincar com as crianças, obviamente. E essa menina, olha que intervenção linda que um menino da mesma idade faz nela, né? Que é uma intervenção que só uma criança pode fazer com a outra. Né? Ela comendo lixo, o menino assim, tu não entendeu que não pode comer lixo? A gente dá uns gritos com ela. Assim, mas muita espontaneidade, e a menina para de comer lixo. Percebe? Algo ali, né? De uma intervenção que uma outra criança, faz uma outra criança, que não poderia vir de um adulto. Né? Mas que se produz aí só no encontro entre duas crianças. Por isso que me parece que o convívio escolar da criança, como a diferença, ele é fundamental para a sua própria constituição. Sim, com certeza. Não temos nenhuma dúvida sobre isso, da importância, né, das crianças na escola e da inclusão, né, das crianças que têm funcionamentos particulares, como os autistas, na escola onde estão todas as outras. Não temos nenhuma... Não trabalho na pedagogia, como já disse, né, antes, mas trabalhei muito em parceria com a escola aqui no DF, né, a partir do COMP, trabalhei em parcerias durante longo período, né, capacitando em saúde mental professores. É um trabalho que eu gosto de fazer,
e aprendi muito com eles. Agora, e realmente acho que a gente tem que trabalhar pela inclusão, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a escola também, muito cuidado com o diagnóstico. É preciso ter muito cuidado com a questão diagnóstica, porque muitas vezes a criança vai com esse diagnóstico e passa a ter um efeito também sobre as outras crianças. A criança fica numa certa posição de café com leite. Ah, não brinca com ele que ele é autista. Ou tudo, o próprio diagnóstico passa a ser utilizado pela outra criança para explicar a dificuldade de funcionamento, mantendo aí a criança de novo numa certa posição de exclusão. Por isso, gente, por favor, muito cuidado com o diagnóstico, né? Porque eu acho que a pergunta é, esse diagnóstico, ele produz abertura? Ele lança a criança para o social ou ele produz fechamento? Eu acho que isso é decisivo. É isso. Quer dizer, a diferença da psicanálise em relação a outras práticas clínicas é que a psicanálise, ela abre questão, ela não fecha a questão. Ela abre, né, a questão do diagnóstico, ela é útil para você orientar a sua direção de trabalho. Mas o diagnóstico na psicanálise não é fechamento. Eu sou psiquiatra também, fazendo uma caricatura sobre o diagnóstico psiquiátrico, né? Uma pessoa vai a um psiquiatra e eu não estou falando contra os meus colegas, estou falando um modo de pensar a psiquiatria, porque inclusive não é o único, né? Então a pessoa vai ao psiquiatra e quando ela usa algum significante para se definir, o médico, ele é formado para isso, ele vai coletando aqueles significantes e ele vai, a partir dali, buscando no arcabouço teórico que ele aprendeu, né, a identificar uma doença. Né? E ele, ao fim da consulta, ele dá um diagnóstico. E e com grande frequência, junto com esse diagnóstico, ele dá também uma prescrição medicamentosa. E a pessoa sai dali, como eu disse antes, e ela passa, o que é grave, a fechar a questão. Ela não investiga mais o que está acontecendo na vida dela, ela passa a se nomear através do diagnóstico e ela se dá por contente de depositar as esperanças de vida dela numa pílula. Né? E não há nenhuma pílula, é preciso que a gente diga com todas as letras, não há drogas limpas, que não tenham efeitos colaterais, e não há drogas que sejam curadoras dos males psíquicos, né? Ainda que elas possam ser usadas para diminuir sofrimento também. Então, na psicanálise, quando você vai falar para um psicanalista, a escuta dele se diferencia nisso, porque ele não está ali inclusive não está ali para compreender o que você quer dizer com aquilo que você diz. Ele está ali para escutar o modo como você fala de você, naquilo que nem você se escuta falando, e aí ele vai mostrar isso a você, para que você possa fazer com isso algo que vá no sentido daquilo que você quer e consegue fazer da sua vida. Então a posição é completamente outra. A posição da psicanálise é de abertura de questão, não é de fechamento. Por isso a clínica psicanalítica, sim, porque sim com a criança autista, porque ela ajudou, né, a desmistificar o autismo, ela mostrou como funciona o autista, ela teorizou sobre isso, ela faz pesquisa psicanalítica sobre o autismo. Participa, né, ativamente da inclusão dessa criança na escola. Ela participa da inclusão da criança na escola, ela participa da inclusão da criança na sociedade, né? Ela trabalha para que a criança se abra e possa, a partir das vulnerabilidades e potencialidades dela, se colocar socialmente. Por isso é que sim, muitas vezes sim, a clínica psicanalítica com a criança autista. E para que a gente diga que não, é preciso que a gente desconheça, ou de caso pensado não conheça e não queira conhecer do que se trata quando a gente fala de psicanálise. Bom, ainda mais nos tempos atuais, né? Inês, chegou ao final da live. Eu tô com medo do Instagram encerrar, eu não gosto de perder. Vamos encerrar antes dele, a gente não vai dizer tudo mesmo. Vamos encerrar isso. A gente não vai mesmo dizer tudo, a gente nem quer. Claro, e é justamente, quer dizer, isso que não foi dito agora vai ser motivo para novas lives, novas discussões. A gente espera que a discussão feita hoje aqui, que foi fundamental, obrigado, Inês, foi lindíssima a discussão. Eu que te agradeço. Bem importante. Te agradeço. Né? E, bom, eu acho que, né, espero que essa live chegue ao maior número de pessoas possíveis, vai ficar salva no Instagram e depois eu lanço lá no meu canal do YouTube. Também espero. Inês, te amo de paixão. Beijão, querida. Beijo, e abração para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos pela presença, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.